Sem esse primeiro passo da reconquista, você não vai conseguir reconquistar. Então, assista esse vídeo com muita atenção, calma, porque o conteúdo que está nele vai te trazer muita clareza, segurança e o principal, um grande ponto de amadurecimento. Então, assista com cautela. O meu nome é Nicolas Corrêa, eu sou mentor de relacionamentos e vou te ajudar nessa jornada. Então, vamos para o conteúdo. Por onde eu começo o processo da reconquista, né? Existem 8 passos que eu começo a dar um start, uma direção para você potencializar a reconquista do seu amor. E quais são esses 8 passos, né? O primeiro passo é aceitar o sofrimento. O segundo é ordenar a realidade. O terceiro é o contato mínimo necessário. O quarto é se fortalecer. O quinto são os movimentos internos, movimentos externos. O sexto é uma questão de se reaproximar. O sétimo, onde entra os encontros. E o oitavo, a tão sonhada reconquista. Então perceba, existe um começo, meio e fim. Existe uma direção, algo que eu lapidei, algo que diariamente eu estudo, eu faço meus atendimentos e mentorias e vou sempre trazendo esse lapidar, essa direção para você saber por onde começar, para você se localizar se porventura você está perdido, se você não sabe se vale a pena ou não, se você está confuso, sem chão, se está angustiado, se você está sem dormir, se você está pensando a todo momento no seu amor que terminou. No momento que você tem um norte, você começa a ficar um pouco mais calmo, você começa a ficar um pouco mais brando e você começa a voltar a uma normalidade porque você sabe por onde começar. Coisa que, quando há o término, a gente fica o quê? Perdido, frustrado, triste. Então, no momento que você tem essa clareza, você fica mais brando. E o detalhe é o seguinte, se você está nessa live, que é o primeiro passo da reconquista, obrigatoriamente tem que ver a live anterior, que é uma live que está no Instagram, escrito Comece Aqui. Então, termine de ver essa live e depois assista a live Comece Aqui. Por quê? De nada adianta você colocar esses 8 passos que eu vou falar. Eu vou explicar cada um desses passos com muito detalhe, com exemplos, com práticas diárias dos meus atendimentos e mentorias, com prática diária em casos de sucesso, em casos que não deram sucesso, de insucessos. Só que eu quero que você volte depois dessa live e assista a live que está escrito Comece Aqui, beleza? É uma live também que eu trago clareza sobre por que muitas pessoas ficam, às vezes, piores no processo da reconquista. Eu explico por que muitas pessoas ficam mais angustiadas no processo da reconquista e, como consequência, ficam mais doentes. Então, se porventura você percebe que está ficando um pouco mais frágil, um pouco mais instável, um pouco mais doente nesse processo da reconquista, obrigatoriamente você tem que assistir essa live. É só entrar no feed do meu Instagram, buscar a live que eu deixei salvo, beleza? Então vamos lá. Sabendo que o primeiro passo do processo da reconquista é aceitar o sofrimento, por que eu trago isso para os meus alunos e para você? Porque, vamos lá, o ponto de partida, presta atenção aqui, o ponto de partida para uma reconquista é o amadurecimento. Sem o amadurecimento é inevitável, é improvável a reconquista. Você não vai reconquistar. E se porventura você reconquistar, se amadurecer, sabe o que acontece? Mesmos comportamentos, mesmas atitudes, mesmos resultados. Há, de novo, um novo término. Sabe esses relacionamentos que termina, volta, termina e volta, termina e volta? No fundo, é imaturidade. E no fundo, também tem um reflexo de um egoísmo. Falamos disso vamos falar disso em outro momento. Então, se porventura você percebe que está nesse relacionamento que eu chamo de ping-pong, vai e volta, atente-se ao seguinte: será que há uma falta de maturidade? Porque pode ser. E é uma grande chance que seja. Então, o pontapé para você potencializar a reconquista é você amadurecer. E a gente só consegue amadurecer a partir de um ponto, que é o seguinte, presta atenção. Pensa comigo. A gente só tem... O que a gente tem? Que a gente constrói, que é particular nosso. É a nossa história. É a nossa biografia. Se você parar e pensar, o que é algo muito pessoal seu, que tem um começo, que está sendo construído agora e que tem uma perspectiva de futuro, que tem um começo, meio e fim, é a sua história. Então, no momento que você tem essa questão e essa percepção que a única coisa
que você consegue ter esse discernimento é a sua história, presta atenção aqui e anota. Quanto mais temos consciência da nossa própria história, quanto mais assumimos essa responsabilidade da nossa história, mais amadurecemos. Eu já vou explicar, fique tranquilo, fica comigo. Ou seja, quanto mais eu nego a minha história, quanto mais eu nego o que aconteceu na minha vida ou o que acontece na minha vida, como por exemplo, quanto mais eu nego o término, quanto mais eu nego as coisas que aconteceram, que são inevitáveis, menos eu amadureço. Se eu não amadureço, eu não reconquisto, eu não evoluo e eu vou ficar sempre patinando. Então essa é a primeira percepção que eu trago com você. Como que você está lidando com a sua própria história, com a sua própria biografia? Como que você lida com isso? Você consegue acolher a sua história com amor, com carinho? Ou você tem uma aversão à sua própria história? Pense aqui comigo. Tem um filósofo chamado Ortega que diz o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias. Ou seja, eu sou eu e as situações e os movimentos que acontecem em minha volta. E se porventura eu nego esses movimentos que acontecem em minha volta, se porventura eu nego essas circunstâncias que acontecem à minha volta, eu estou negando a realidade, acaba sendo uma fuga, e diante de uma fuga eu não amadureço, muito pelo contrário, eu paraliso. E diante de uma pessoa que paralisa, ela não reconquista, ela não vai para frente. Então, trazendo um outro exemplo, além de Ortega, tem um psiquiatra chamado Viktor Frankl, austríaco, que diz o seguinte, dentre a sua literatura, um dos pilares de crescimento, umas situações que ele traz para um ser humano crescer de uma maneira concreta, é o seguinte, que nós vivemos situações que existe o sofrimento inevitável na vida. Ou seja, esse austríaco psiquiatra, ele diz que há o sofrimento inevitável. E diante disso, se a gente não tem essa consciência, a gente não consegue ter esse ponto de amadurecimento. Percebe? Existe o sofrimento inevitável da vida. Tem uma situação que é inevitável, ou seja, simplesmente aconteceu, como o fato do término. O término aconteceu. Eu poderia ter evitado? Sim. Percebe a sua história. Poderia, lá no passado. Você pode mudar? Não. Então aconteceu o término. Foi inevitável. Agora, diante dessa situação, como que eu estou enfrentando esse sofrimento inevitável da minha história, da minha vida? Percebe? É minha. Não é do seu amor. Ah, Nicolas, mas ele me traiu. Nicolas, ele curtiu foto de outra pessoa. Nicolas, ele ficou frio. Nicolas, ela pediu um tempo. Nicolas, ela está confusa. Nicolas, os pais dela estão interferindo. Nicolas, os amigos dele são solteiros e estão interferindo. Ei, calma aí. Percebe que isso são situações externas, mas não estão no seu controle. Porém, são os seus sofrimentos. E se diante dos seus sofrimentos, você não encara com hombridade, com coragem, com fortaleza, com garra, com afinco, dedicação, com esforço, você não vai resolver. Ou seja, se diante desses sofrimentos você só vive reclamando, você não amadurece, e se você não amadurece, você não reconquista. Então perceba o seguinte, se existe o sofrimento que ele é inevitável, percebe, existe o que é inevitável e o que é evitável. O que é inevitável? O término de um relacionamento, uma doença, um acidente, uma crise financeira. Percebe que tudo isso são coisas inevitáveis. Agora, o que pode ser evitado? Olha, está chegando o final do ano, por exemplo, e você sabe que há um gasto a mais no final do ano. Sabendo disso, você pode evitar ficar no vermelho ou ficar com pouco dinheiro, se organizando, adiantando isso. Percebe? É uma situação evitável. Um outro exemplo. Exemplo de mentorias. De mentoria que eu trago aqui para você. Uma mulher fazendo mentoria comigo, uma aluna minha, falou o seguinte: nossa, Nicolas, eu estou namorando, só que já é a 10ª vez que o meu namorado me trai. E eu estou vivendo esse sofrimento e eu não consigo
amadurecer diante desse sofrimento. Mas perceba, você está namorando e você pode terminar esse namoro para parar de sofrer. Ou seja, nesse caso, você consegue evitar o sofrimento, terminando o relacionamento e bloqueando a pessoa. Porque você já percebeu que diante de uma situação, de um namoro, onde a pessoa vive traindo, já tem como hábito trair, a pessoa não quer buscar ajuda, não quer estudar, não quer amadurecer e quer continuar com esse estilo de vida, né? Esse estilo de vida, de promiscuidade, de não sou de ninguém, percebe? Você consegue evitar isso dentro de um namoro, terminando o relacionamento. Então, diante de um sofrimento inevitável, quando aparece o que é inevitável, em vez de você ficar reclamando, você tem que ter uma postura da seguinte maneira: beleza, aconteceu isso. O que está no meu controle para eu amadurecer? Então eu quero que você pegue um caderninho aí e anote de uma maneira bem didática mesmo. Diante da tua vida hoje. Diante da sua vida hoje. O que é inevitável? O que é inevitável? O término, uma doença, você foi demitida, você está passando por uma crise emocional muito grande. Percebe? Isso está sendo inevitável. Então anota. Agora, o que dá de evitar? Então percebe, o que você consegue evitar? E diante dessa situação, você tem que ter a seguinte hombridade. O que é inevitável? Eu estou enfrentando ou estou fugindo? Diante do que é inevitável, eu estou buscando conforto ou estou buscando me tornar mais forte? Porque presta atenção. Presta atenção no seguinte, como que está a dinâmica de muitas pessoas hoje em dia? Diante de um estilo de vida onde que tem ar-condicionado, tem banhozinho quente, tem carro com ar-condicionado, existe Uber, não precisa carpir um lote, você não precisa sair às 5 da manhã para pegar leite da vaca. Percebe? Hoje, a grande tendência é que vivamos com muitos confortos nas nossas vidas. E aí que tá. Diante de tanto conforto, no primeiro momento de instabilidade, de insegurança, de desconforto, a pessoa diz que está sem chão. Por quê? Não há mais esse hábito de enfrentar o desconforto com hombridade, porque sempre vive no conforto. Não estou dizendo, por favor, não vamos exagerar, que é para sempre viver no desconforto. Não, graças a Deus que temos o conforto de hoje em dia. Mas o que eu quero trazer de consciência para você? O que eu quero trazer de consciência para você? Por estar sempre acostumado com conforto, no primeiro momento que surge um desconforto, a gente reclama, em vez de resolver. Daí, diante de uma reclamação, sabe o que acontece? Você começa a reclamar, você não resolve o problema, você afasta o seu amor de você, você começa a ficar turrão, você começa a entrar num papel de vítima, você começa a ter essa postura que faz você ficar muito mais chato, faz você distanciar de fato de quem você quer reconquistar e faz você não amadurecer. E o que eu falei no início dessa live? O primeiro passo para a reconquista é o amadurecimento, e a gente só consegue amadurecer quando aceita o sofrimento inevitável, e a partir desse sofrimento a gente começa a ter um olhar de como que eu posso resolver isso, ao invés de fugir para o conforto. Então pare e pensa na segunda reflexão que eu quero fazer com você. Você, diante de um sofrimento, busca imediatamente o conforto? Busca imediatamente o conforto? Ou você consegue, diante de um sofrimento, conseguir tirar algum aprendizado, no mínimo que seja, sem reclamar? Sem reclamar. Entende? Então, quando a gente consegue ter esse olhar, a gente consegue perceber o seguinte: às vezes, para a gente crescer, a gente precisa quebrar, a gente precisa passar por isso. A gente precisa ter essa percepção do problema. Eu vou dar um exemplo muito simplista. É igual a questão da academia. Se você quer crescer, você precisa pegar peso, você precisa fazer força. Quem vai na academia 2 vezes por semana, vai lá, bota um pezinho pena na situação, na parada, e reclama depois que não está emagrecendo, não está ganhando massa magra, mas percebe? Até na academia buscam conforto.
Então, diante de um conforto, é quase inadmissível. Tá, Nicolas? Então quer dizer que para o amadurecimento é quase que obrigatoriamente a gente passar por um sofrimento? É. Mas por que isso? Não sei. Simplesmente uma parte, é isso que acontece. Bem-vindo à vida, entende? Ou seja, quando você percebe que o sofrimento é inevitável e a gente começa a encarar o sofrimento com um olhar muito mais grato, não agradecendo pelo sofrimento, não, porque o sofrimento é ruim, mas você agradecendo pela sua capacidade intelectiva de resolver o problema. Agradecer por você ter saúde, ter uma vida, ter às vezes contato, ter network, ter condições para resolver o problema. Percebe? Ao invés de reclamar, você vai lá e resolve. E diante dessa resolução do problema, anota que eu vou te falar. Anota do que eu vou te falar. Eu não sei por que você está passando por um sofrimento. Eu não sei. Só que o que eu sei? Se diante de um problema, se diante de um sofrimento, você não se tornar uma pessoa melhor, mais forte, mais humilde, menos miserável, esse sofrimento não serviu para nada e sabe o que acontece? Você vai continuar sofrendo. Você vai continuar sofrendo. Ou seja, em outras palavras, não é o sofrimento que sai da sua vida. É você que fica mais forte diante da situação, diante da circunstância para resolver o sofrimento. E quando você resolve o sofrimento, adivinha? Não foi o sofrimento que saiu do nada. Não foi o sofrimento que simplesmente desapareceu. Foi você, diante da sua maturidade de assumir a responsabilidade, foi lá e resolveu o problema. Foi lá e ficou mais forte. Não é o peso da academia, não é o supino que fica mais leve, não é o agachamento que fica mais leve, não é o leg press, não é o clean, não é o jerk, não é o snatch que fica mais leve. Não é. É você que fica mais forte, mais preparado, mais munido de situações, de informações. É você buscando repertório, buscando ajuda. Buscando ajuda com conhecimento, buscando ajuda com terapia, com psicólogos, com mentores. Percebe? É você, diante da situação, perceber o seguinte: eu consigo resolver sozinho? Consigo. Eu não consigo resolver sozinho? Humildade para buscar ajuda. Percebe? Diante de um sofrimento, você perceber o seguinte: diante disso, eu estou conseguindo ter um olhar mais humilde comigo mesmo? Diante de um sofrimento, estou conseguindo ter essa percepção para resolver? Então, vamos ter essa clareza. Essa clareza. E eu não quero aqui romantizar o sofrimento. Eu só quero aqui trazer a realidade que no sofrimento ele não vai mudar. E eu, você, todos nós, em certa medida, vamos passar por algum sofrimento. E o grande detalhe é que o problema não é o sofrimento. O problema é ficar reclamando diante do sofrimento. Aí que está o problema. Porque sofrimento, problema, todos vamos ter. Agora, como cada um vai lidar, é uma outra maneira. E aí que eu percebo, né, dos meus alunos. Os meus alunos que mais conseguem reconquistar são aqueles que diante de um término, de um namoro, de um casamento, diante de um problema muito grande, eles têm a humildade de aceitar essa realidade, erguer a cabeça e voltar para a rotina, voltar para as atividades físicas, ordenar a realidade. Essa questão de ordenar a realidade, ordenar a rotina, é o segundo passo da reconquista que eu vou falar na próxima live, então fica comigo. E nessa segunda live eu vou compartilhar com você a tecnologia que faz você crescer diante de uma rotina, mas eu vou falar isso na próxima live. Então percebe o seguinte: os meus alunos que mais se reconquistam são aqueles que aceitam o sofrimento com hombridade e diante do sofrimento eles saem pessoas melhores. Porque os meus alunos sabem que se existe um sofrimento e não há uma melhora, é porque esse sofrimento não serviu para nada. E se não serviu para nada, você não amadureceu. Se você não amadureceu, você vai passar de novo pelo sofrimento. Teve um aluno que eu atendi que era o seguinte: a esposa dele tinha saído de casa e ela do nada pediu a separação. 12 anos de relacionamento, 2 filhos, um filho de 9, um filho de 7, viviam, enfim, viviam no sul do país. Ela trabalhava
como concursada, ele era empresário, e ela, entre muitas aspas, do nada terminou. E ele veio fazer mentoria comigo, mas muito impactado. Nicolas, não esperava que isso acontecesse no nosso relacionamento. Nicolas, eu nunca imaginei que poderia haver um término no meu casamento. Eu nunca imaginei criar meus filhos sozinho. Nicolas, eu nunca imaginei viver sozinho sem a minha esposa. Nicolas, eu estou sem chão. Eu não sei o que eu faço. Parece que nada está fluindo. Mas calma aí. Quando ele começou a me relatar que ele estava sem chão diante desse término, eu perguntei para ele: você tem uma boa casa? Ele falou: tem. Teus filhos têm saúde? Pô, Nicolas, meus filhos são muito bem de saúde. A tua empresa como tá? Em certa medida tá boa. Você está bem de saúde, tirando esse impacto emocional, tirando que você está um pouco sem dormir, impactado com o término? Não, Nicolas. Em certa medida, minha saúde até que tá boa. Meu corpo eu consigo cuidar. Então percebe o que eu falei para ele. Meu amigo, percebe que você tem muitas circunstâncias boas em sua volta para fazer você enfrentar esse sofrimento do término do seu casamento e reconquistar esse casamento. Então, no momento que você parar de reclamar e focar só no que você perdeu, comece a olhar o que você tem, e no momento que você olhar para o seu sofrimento e você perceber que você tem filhos bons, que você tem um trabalho, que você tem uma casa para dormir, que você tem uma cama confortável, você tem um bom travesseiro, você tem ar-condicionado em casa, você tem um carro, você tem muitas circunstâncias boas para você lutar e se esforçar para reconquistar o seu casamento. Percebe? É porque diante dessa abertura da realidade, diante de abrir o olho do meu aluno, ele percebeu o seguinte: porra, é verdade, Nicolas. Eu comecei essa mentoria falando que eu estava sem chão, mas depois dessa nossa mentoria, o que eu percebo é que o que eu mais tenho é chão. Eu tenho muitas circunstâncias boas para recuperar o meu casamento. Então perceba, diante de um sofrimento, ele percebeu as situações que estavam a seu favor para se esforçar para recuperar esse casamento. Por quê? Porque no momento que você consegue ter essa percepção que o sofrimento é um fato, percebe? O sofrimento apareceu na sua história, apareceu na sua biografia. Você não tem como apagar o sofrimento. E se você nega o sofrimento, você vai negar a sua própria história, e a história é algo pessoal seu. Se você nega o que é seu, você fica ranzinza, você fica tristonho. Se você nega e vive reclamando diante de algo que está acontecendo na sua vida, sabe o que acontece? As pessoas começam a se afastar de você. Você começa a ficar chato. Você começa a perceber que vai mal no trabalho. Você começa a perceber que as pessoas que mais gostam de você estão se distanciando. Por quê? Porque você entrou num loop de reclamações, de lamúrias. Você entrou num momento assim de que você parou de enxergar o que de fato você tem controle para só focar no problema e na reclamação, que você travou. Então, se você faz uma breve reflexão, se você percebe que hoje está sem amigos, se você percebe que hoje que as pessoas estão se afastando de você, se você percebe que hoje, quando as pessoas vão falar com você, elas querem já cortar o assunto e sair, tome cuidado, porque você pode estar vivendo uma vida com muitas reclamações e você pode estar realmente sendo uma pessoa chata e imatura, mesquinha, soberba, egoísta e vitimista, que as pessoas não querem estar por perto. Então, diante desse sofrimento, você tem que pensar o seguinte: caramba, Nicolas, realmente eu percebi que eu estava reclamando pra caramba, as pessoas estão se afastando demais de mim por eu estar negando essa realidade. Então, caramba, é a sua oportunidade para, diante dessa situação, começar a pedir ajuda, começar a amadurecer, começar a ficar mais forte para conseguir resolver isso. É buscar um conforto diante desse sofrimento. Como? Ficando mais forte. É a única maneira. Aceitando o sofrimento inevitável e resolvendo a situação, assumindo a sua responsabilidade. Mas, Nicolas, a pessoa que me traiu, ela que está com... Ei. Eu estou falando de você. Esquece por um momento ou outro. Faça a sua parte de amadurecer diante desse sofrimento. Aceitando o sofrimento e olhando o que está no meu alcance, o que eu consigo fazer e o que não está no meu alcance. Ou seja, o que é evitável, o que é inevitável e o que é evitável. Para assim
você ter um norte nesse início de reconquista, que é a única maneira de você começar a amadurecer, é diante disso. Então, eu quero que você faça um pequeno teste. Faça um pequeno teste. Essa semana, comece hoje. Fique uma semana sem reclamar de absolutamente nada. Fique uma semana se esforçando, acordando cedo para trabalhar, acordando cedo para cumprir os seus compromissos, resolvendo seus problemas, sem de fato reclamar. Você vai perceber que em uma semana, aquelas pessoas que possivelmente se afastaram de você vão começar a se aproximar de você. Porque elas estão vendo uma esperança no seu peito e não mais um vitimista, um reclamão, um soberbo, um egoísta, um mesquinho, uma pessoa chatinha. Não. Porque você parou de reclamar. Faça esse teste uma semana sem reclamar e depois você me manda um direct. Me manda uma mensagem aqui no Instagram. Nicolas, eu fiquei uma semana sem reclamar e é verdade. Tem algumas pessoas que voltaram a se aproximar de mim. Nicolas, depois que eu fiquei 2 semanas sem reclamar, parece que a vida abriu um horizonte, uma esperança nova. Eu estou sofrendo, Nicolas. Houve o término do namoro, do casamento. Nicolas, eu acabei ficando doente. Nicolas, eu acabei quebrando, eu estou com problema financeiro. Mas, Nicolas, depois que eu parei de reclamar e aceitei esse sofrimento e com muita hombridade eu fui resolver, eu comecei a perceber que as coisas começaram a se abrir, mesmo diante da situação. E eu comecei a perceber que o problema não era tão grande quanto eu imaginava, porque eu comecei a enfrentá-lo e não a fugir. Falando dessa questão de fuga, preste atenção. Diante desse momento que você passa, muitas vezes de instabilidade, de confusão, de insegurança, de insônia, de comer demais, comer de menos, não conseguir treinar, não querer sair do quarto, viver pensando na pessoa, a dor de cabeça. Se você não aceita esse sofrimento e enfrenta ele, você começa a fugir dele. Existe um processo de fuga. E quais são as fugas mais comuns que eu percebo nos atendimentos dos meus alunos em mentoria? As fugas mais comuns é recorrer para a pornografia, é recorrer para o excesso de drogas, excesso de álcool, é recorrer àquele pote de sorvete vendo Netflix, é recorrer a maratonar séries atrás de séries, é buscar atestado no posto de saúde para não trabalhar, porque as pessoas ficam fugindo. E essa fuga da realidade, essa fuga da própria história, essa fuga de negar o sofrimento leva a vícios. Então, perceba, meu amigo, se porventura você percebeu que está fugindo tanto da sua realidade, que caiu em um vício, eu te digo, calma, há solução. Estamos aqui para te ajudar, estou aqui para te ajudar. Se você percebe diante de um vício que você não consegue largar, você não consegue parar de ver pornografia, de consumir aquelas fotos de pessoas seminuas na internet, você não consegue parar de beber, não consegue parar de usar algum tipo de droga, não consegue parar de ver série, não consegue ficar sozinho em casa, está extremamente angustiado, sozinho, solitário, sentindo uma solidão muito grande no peito, coragem e humildade para buscar ajuda. Ajuda de terapia, de algum psicólogo, de algum mentor. Ajuda para você se reerguer. Porque aí que tá, diante desse sofrimento, se você continua negando o sofrimento, se você continua não buscando ajuda, se você continua sendo turrão, percebe, o sofrimento não está deixando você mais humilde, mais forte, está deixando você mais egoísta, soberbo, mesquinha, reclamão e vitimista. Então por isso que é muito importante você fazer esse exame de consciência. Se você está se tornando uma pessoa que está fugindo da realidade, ou se você é uma pessoa que de fato está assumindo essa sua história. E anote isso. Se você de fato está contando a melhor história da sua vida. Porque quem vai contar a história da sua vida é você. Então, diante dessa situação, você está contando a melhor história da sua vida? Você está escolhendo resolver a sua vida sem reclamar? Você está escolhendo amadurecer através desse sofrimento que é inevitável, enfrentando ele? É a única maneira, meus amigos. E diante desse sofrimento, com muita oração, com muito esforço, com muito movimento, dentro de uma rotina ordenada. Situação essa que eu falarei na próxima live. Então, você tem que ter essa hombridade. E eu aviso mais uma vez, se você sozinho não consegue enfrentar isso, peça ajuda. Peça ajuda. Porém, se você quer tentar sozinho,
tem conteúdo pra caramba no meu Instagram. Se você quer enfrentar sozinho e acredita que consegue, tem o curso A Fórmula da Reconquista, te dando esse direcionamento de como você se fortalece para reconquistar o seu amor. Tem a minha mentoria, onde eu ouço a tua história e direciono você de uma maneira exclusiva e personalizada. Então percebe, existem várias soluções para a sua situação, mas precisa do seu esforço para resolver isso. E o detalhe é o seguinte, Nicolas, mas de onde que vem o sofrimento para a gente aos poucos finalizar essa live, né? Eu te digo, o sofrimento, ele simplesmente acontece, ele está aí. E nós, adultos, precisamos resolver. Ou seja, se você casou e você está passando por um problema no casamento, perceba, a sua responsabilidade é resolver. E não simplesmente vou curtir a vida. Não, não, não. Você assumiu a responsabilidade de um casamento, agora resolva o atrito, o conflito, o término. Percebe? Lute com muito esforço diante desse sofrimento para resolver essa situação. Então, se você escolheu casar, agora escolha permanecer nesse casamento e lutar por ele. Se você é católico, você vai lutar contra o quê? Contra o pecado. Isso é constantemente, é diariamente. Se você escolheu perder peso, você tem que lutar constantemente com a questão da sua alimentação, do seu sono, com a disciplina de treinar. Então perceba que independente da situação que você vive, vai ter um sofrimento. Só que aí que separa os adolescentes dos adultos, né? Só para ter de uma maneira muito sucinta, né? Criança, adolescente e adulto. Criança não tem responsabilidade. Adolescente tem responsabilidade, mas não cumpre. Adulto tem responsabilidade e cumpre. Então, meu amigo, se você casou e está nesse término de casamento, lute pelo seu casamento. Se você escolheu o namoro e quer se esforçar para reconquistar, amadureça a partir desse sofrimento e lute pelaquilo que você escolheu. Se você escolhe perder peso, lute para isso. Se você escolheu ser católico, lute para viver uma vida que busca essa santidade. Perceba, você que escolheu. Você escolheu, eu escolhi, e diante dessa escolha, a gente, com hombridade, vai buscar resolver. Perceba, a gente não desiste diante do sofrimento. A gente se fortalece diante do sofrimento para que o sofrimento fique fraco o suficiente para a ponto de ser esquecido. Então é você que fica forte, não o sofrimento que vai embora. É você que fica forte, não o sofrimento que simplesmente desaparece. O sofrimento ele não vai desaparecer se você não movimentar a sua vida. Ou seja, através do movimento, de ser autor do seu movimento, é que você vai conseguir amadurecer a ponto de reconquistar. É só através dos movimentos. É só através de aceitar esse sofrimento. Então, a partir de hoje, tenha essa hombridade, essa coragem, humildade, para diante do sofrimento você ficar mais forte e resolvê-lo. Se sozinho você consegue resolver, ótimo. Se sozinho você não consegue resolver, busque ajuda. Então, diante disso, se torne mais humilde para isso. Então, com essa live, eu trago o primeiro passo para você reconquistar, que é aceite o sofrimento. A próxima live vai ser ordenar a realidade, que é um passo essencial para reconquistar o seu amor diante desse processo da reconquista. E se porventura você está aqui e busca uma reconquista, tanto no casamento quanto de um namoro, se você está ficando com alguém e você quer saber o que publicar nas redes sociais, se você quer saber quais mensagens mandar, como marcar encontro, como lidar com a ansiedade, como lidar com medo, com receio, o que fazer se a pessoa está com outro, o que fazer se você está bloqueado. Tudo isso e muito mais eu compartilho com você no melhor curso de reconquista do Brasil, o curso A Fórmula da Reconquista. Então, caso você queira saber mais desse curso, é só clicar no link da bio do meu Instagram. Lá eu vou dar todos os detalhes do meu curso. E se porventura você quer contar a sua história para mim, se você quer conversar comigo, contar o seu sofrimento e quer ajuda para resolver esse sofrimento, convido você a fazer a minha mentoria. Através da mentoria, eu ouço toda a sua história e direciono você de uma maneira exclusiva e personalizada. Para saber mais detalhes sobre a minha mentoria, só me manda um direct aqui no Instagram. Nicolas, como que funciona a sua mentoria? Queria falar com você. E ali no direct eu passo mais detalhes sobre essa questão da mentoria. Beleza, meu amigo? Minha amiga? E com isso, eu digo o seguinte. Diante do sofrimento, aceite ele e se torne forte para resolver. E você só consegue amadurecer a partir desse ponto de amadurecimento. Sem o amadurecimento, sem reconquista. Sem
amadurecimento, não serviu para nada esse sofrimento e você vai ficar patinando. Você vai continuar sem chão. Então, vamos lá. Vamos aceitar esse sofrimento, vamos aceitar a nossa história, vamos contar a melhor história da nossa história com muita humildade, coragem, e a gente só consegue fazer isso sendo autor do nosso próprio movimento. Então, vamos ser autor do nosso próprio movimento, beleza? Fiquem tranquilos que eu vou deixar essa live salva e durante os próximos dias eu gravo uma outra live com o segundo passo da Reconquista. E lembre do seguinte, se você chegou no final dessa live, assista obrigatoriamente a live Comece Aqui, que está no feed do meu Instagram. Beleza, meu amigo, minha amiga? Por hoje era isso que eu tenho para compartilhar com você. Fiquem com Deus e até logo mais.